Olá, está no ar mais um CloseCast. E hoje a gente vai receber uma criadora de conteúdo exclusivo curitibana que adora viajar. Atualmente está focada no seu projeto Quarta com a Rafa, Rafaela Lima. Bem-vinda, Rafa! Ai, Vi, obrigada. Muito feliz de participar aqui. Muito obrigada, Closefins, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente fica feliz de ter você com a gente, Rafa. Isso. Eu não posso deixar de começar esse programa perguntando como foi que você começou a produzir conteúdo. Eu sei que você está chegando agora no Close, mas que você já tem uma estrada na Uma produção de estrada, conteúdo. isso. Como que é isso? Nossa, Bia, foi uma loucura, na verdade. Tudo começou assim. Eu gosto de brincar que eu acho que eu tava meio que predestinada já a fazer esse tipo de conteúdo. Porque desde nova, assim, eu acompanhava já muitas modelos. E eu tive interesse por esse universo, assim, quando eu era já muito nova, muito criança, quando eu comecei a descobrir o meu corpo. Então, eu já tinha algumas inspirações, eu gostava muito de algumas modelos, o lifestyle delas, assim, eu achava muito legal. Tinha muito interesse, eu assistia, assim, os vídeos, queria, tipo, participar, sabe? Queria fazer parte. E, na verdade, a produção de conteúdo que a gente considera amadora hoje, né? É uma Uhum. coisa que já fazia parte da minha vida. Então, ao longo do tempo, assim, que eu tinha o celular, eu já ia produzindo algumas mídias pra mim, assim, eu deixava escondidinha lá no meu celular, mas elas eram vivas, assim, né? E aí chegou. Oi, desculpa. Então, meio que você já estava ali no radar, já produzia, mas o cliente era você, por enquanto. Isso, por enquanto era só eu. Mas eu sempre tive esse interesse, assim, de expor em algum lugar. Legal. Porque acho que esse era o meu ponto alto, assim. Eu gostava de tirar as fotos, eu queria expor em algum lugar. E, tipo assim, eu tava num. Eu já tinha uns pensamentos que acho que nem se eu não ganhasse dinheiro, eu não sabia, né? Na verdade, que dava pra monetizar dessa forma. Então, eu acho que nem se fosse pra ser monetizada, eu ia achar um meinho ali de postar as coisas, entendeu? De exibir o que eu gostava de fazer. Você ia dar um jeitinho de fazer o que você Um gostava. jeitinho. Mas é muito engraçado, assim, rever isso, né? Revisitar no passado. Tipo, eu tenho, por exemplo, as mídias no meu celular são desse iCloud atual, são desde 2017, 2016. Nossa, Então, bastante pensa, eu tempo. já tinha, tipo assim, bastante coisa, né? E você é novinha, então, mesmo Novinha? sendo novinha, você já tem aí uma bela de uma estrada na produção de conteúdo. Sim. Você só foi profissionalizando e Aos entendendo poucos, isso, como funcionava. entendendo. Como foi a questão da primeira venda? Quando foi que te deu um start que você falou assim, posso ganhar dinheiro com isso? E como foi a primeira venda? Como foi a sensação que você falou, opa, tem alguém que compra? Nossa, esse acho que é o momento, tipo, chave na vida de qualquer criadora, né? Porque você não imagina que aquilo pode acontecer. Se você é uma pessoa, assim, como eu, que era um pouco leiga, né? Nesse sentido, assim, eu via os vídeos das atrizes e tal, mas eu realmente não sabia, né? O que acontecia por trás e tal. Eu sempre tive muito interesse, então eu ficava pesquisando, né? Vídeos e entendendo. E aí, a minha primeira venda, na verdade, ela veio assim de uma forma bem que eu não esperava, assim, sabe? Na verdade, eu não comecei em nenhuma plataforma, nada, eu não conhecia, né, nenhuma até então. E eu participava daqueles chats, assim, de online, sabe? Que você conversa com as pessoas, conhece, enfim. Era um site Normal. só pra isso. Um site de Aham. relacionamento ali para conversar, Isso, para exato. conhecer pessoas. E aí, só que chegou num determinado momento que eu conheci um rapaz e ele, logo de cara, assim, ele já me falou que ele não estava interessado em nada, assim, de encontros e tal. E que ele estaria interessado em comprar conteúdo meu, assim, que ele tinha me achado muito linda, que ele ficava imaginando como que era o meu corpo e tudo mais. E aí eu fiquei assim, é a oportunidade perfeita. E aí eu fiz o vídeo toda despretensiosa, assim. E eu esperava, eu nem sabia, né, como cobrar. Tipo, o Quanto que que eu ia fazer? valia? Quanto que era? O que que eu ia fazer? Quanto que valia? Eu lembro que eu fiz um vídeo, assim, que até, inclusive, depois eu postei eles nas minhas plataformas, tem em todas. E aí foi muito engraçado. Foi um vídeo, assim, de exibicionismo, né, o corpinho e tal. E aí ele me deu um valor, assim, tipo, que eu não tava imaginando, sabe? Aí, na época, assim, foi, tipo, acima de R$ 500. Eu fiquei, tipo, muito feliz. Porque, pensa, eu era uma menina que trabalhava CLT, normal, não tava esperando por aquilo, né? De certa forma, eu
angariava, assim, já queria, mas eu não esperava que fosse, né, tanto assim, tudo. Então foi um grande choque pra mim, eu fiquei muito feliz. E daí continuei, vendia só pra ele, só pra ele. E aí, Isso que eu depois que chamo eu de fui. cliente fiel. Isso! Muito bom conhecer assim já, né, no começo. É. Mas foi assim, então o sentimento assim foi muito revolucionário dentro de mim também, porque é isso, me acendeu a chama de ser uma empreendedora, tipo, fazer isso pra mim mesmo, começar a levar a sério. Então foi uma virada de chave, assim, foi muito legal. Eu acho que é também inspirador, né? Porque por você já gostar, por você já produzir, quando você tem a primeira pessoa interessada, é como se te desse um atestado de, olha, você tem Exato! razão, dá Porque pra fazer isso é aí. diferente assim, você tá numa conversa mais envolvente e rola aquela troca que às vezes é comum acontecer e tudo mais. Mas não, ele já veio com essa proposta pra mim, né? Então foi super legal, porque eu falei, Já veio de um era jeito o que eu queria, profissional. era o que eu queria, obrigada. Que legal. E aí, você comentou que você era CLT, e Uhum. aí você começou a vender conteúdo enquanto você ainda era CLT. Como que foi essa virada de chave para somente a venda de conteúdo? Teve esse Nossa. momento? Foi muito espontâneo? Olha, foi uma dualidade. Eu digo que eu vivi uma vida dupla, assim. Foi muito engraçado. Eu fiquei vendendo conteúdo, assim, uns 2 meses, 3 meses, e trabalhando na empresa que eu trabalhava. Eu era analista, né, de e-commerce. E, nossa, foi uma doideira, assim. Eu escondia de todo mundo, dos meus parentes, assim, tudo. E o que que aconteceu comigo? Quando eu comecei a angariar esses clientes, porque daí eu comecei com ele, né? Ele começou a comprar, daí eu falei, poxa, óbvio que eu vou vender para outros. Vai comprando. Aí eu comecei, sabe? No mesmo lugar, eu fui angariando as pessoas, fui falando que eu fazia, que eu oferecia esse tipo de trabalho. E aí foi acontecendo. E aí eu consegui criar essa rede, assim, de pessoas que me apoiavam, tipo, diariamente, assim. E tinha até alguns que falavam pra mim, tipo, cara, faça só isso, eu te ajudo, né? Você pode ficar tranquila, tenta, faz essa tentativa, porque eu vi que você Legal. gosta, que você quer mudar de vida e tal. Então, fica tranquila que eu vou te ajudar. Tipo, teve 2 pessoas assim que me ajudaram muito, foi muito legal. Então, eu decidi sair do meu trabalho muito abruptamente, na verdade, muito abruptamente. Eu devo ser proibida na minha empresa, tipo assim, umas 3 vezes. Eu já nem passo naquele quarteirão, porque, tadinha, minha chefe deve me, sei lá, né? Deve querer Mas, muito bem. querida, foi por um motivo melhor. Mas foi isso, assim, claro, eu cumpri, né, com todas as minhas obrigações na empresa, claro. Uhum. Era muito responsável, muito profissional, né? Tinha um cargo importante até. E aí eu acabei saindo, então. E teve a coincidência que na semana que eu estava saindo, essa história é demais pra mim, gente. Tipo, quando eu era mais nova, com 10 anos, eu morava em Florianópolis. Tá. Eu era de Curitiba, né? Sempre morei em Curitiba. Mas morei um tempo em Florianópolis com a minha família. E aí, nisso, eu tinha feito amizade no 7º ano, cara. No 7º ano do Fundamental. Com uma amiga minha que eu conheci lá em Floripa e tal. E ela também morava em Curitiba. E quando a gente voltou, eu voltei com a minha família a morar em Curitiba, a família dela também voltou, ela também veio e tal, a gente se encontrou algumas vezes, mas não era assim um contato tão perto e tal. Só que eu vi que durante a pandemia, ela começou a postar sobre as fotos, que ela fazia isso. Só que Olha, eu nunca tinha dado assim, olhado com aquele olhar de tipo, poxa, quero fazer isso também, quero entender. Eu não sabia como funcionava. Até porque eu também tinha muito medo da exposição, né? claro. Diferente fazer ali com pessoas específicas no WhatsApp do que você já colocar a rede social, enfim. E aí a gente. Logo que eu pedi a conta, assim, acho que deu tipo 1, 2 semanas, eu vi um stories dela, assim, falando: procuro meninas pra trocar divulgação e não sei o quê. E daí eu falei, cara, quê? É um sinal. É pra mim. Aí eu fui, mandei mensagem pra ela, comecei a conversar com ela e tal. E aí ela falou, nossa, cara, você tem um super potencial, vamos fazer, eu posso te ajudar, começou a me explicar, e daí que eu entrei nesse mundo. Legal. E Então aí, foi uma mas então viradona. as suas redes sociais, tudo era muito pessoal até então. Você tinha o Uhum. perfil fechado ou ele já era aberto? Era fechado, eu era super assim, cara, eu era muito low profile, eu era muito diferente, gente. A minha vida, assim, era outra vibe, tipo, E aí, estudar, trabalhar, era uma coisa assim, bem e diferente aí mesmo. você acordou um belo dia, resolveu mudar toda a sua rotina. Uhum. E aí,
quando a gente é CLT, tem aquela rotina do acordar e trabalhar, e aí volta para casa, normal. E a Uhum. rotina de criadora de conteúdo? Como que você foi se organizando? Como que foi nesse começo? Você já sabia, olha, vou tirar foto todo dia, vou postar foto Uhum. todo dia, vou fazer vídeo todo dia, ou não? Como que foi esse seu início para se organizar na nova rotina do seu novo trabalho? Exato. Nossa, foi um conhecimento, né? Na verdade, eu tive que estudar muito, né? Às vezes as pessoas acham que é muito fácil. Aí você abre o site e posta foto. Eu acho que é muito mais que isso. É realmente um trabalho ali de pesquisa muito grande, porque você precisa entender sobre as frequências de postagem, o que postar, o que fazer, o que entregar, como conversar. Então, o momento ali da minha saída e da minha entrada, eu até foi bem abrupto, né? Porque eu falei, nossa, era tão mais fácil, né? Tipo, quando eu fazia aquilo de maneira mais individual. E realmente a rotina assim mudou muito, mas eu fico muito grata porque eu tenho muito tempo livre, né, pra fazer tudo isso. Então, é maravilhoso. Você acorda, você pode ficar linda, maravilhosa, produzir. E de uma maneira assim, que hoje tanto eu tento encaixar conteúdos profissionais, quanto conteúdos, assim, diários mesmo, porque eu acho que é isso que a galera gosta também, essa coisa de intimidade, acordar, ver como você acorda, como você tá indo dormir, sabe? Essa coisa mais íntima eu adoro. Hum. Então, eu intercalo muito bem nisso, mas foi um grande aprendizado, até você conseguir se encontrar até com profissionais, né? Sim, É se uma sentir jornada, confortável cara. também, né, porque acho que você está entendendo ali qual o tipo de conteúdo que você está disposta a entregar, qual o tipo de Exato. conteúdo não, o que que o seu público está E é esperando uma também. construção, né? Não é do dia pra noite, é uma loucura. E aí, com isso, você veio de uma rede social que era fechada, de um Uhum, público que era muito pontual e começou a massificar isso, né. Então uhum. mais pessoas, pessoas que você não conhecia, que às vezes não tinha tanta troca até o momento da compra. Então, como foi que você começou a lidar com essa exposição nas redes sociais? Com isso acaba vindo os haters. Como foi a sua relação? Como que tá hoje também a relação com a galera que te acompanha nas redes sociais e que viu essa transição acontecendo? Pois é, os meus amigos ficam chocados. Porque é isso, né? Eu saí assim de uma vibe muito tranquila, assim, pra, tipo, começar a expor, começar a trabalhar, enfim. Mas eu acho que essa transição foi muito legal, porque eu também pude me abrir mais, falar mais. Era Uhum. uma coisa que eu sempre tinha vontade, sabe? E, assim, no começo, realmente não foi fácil pra mim, né? Porque eu tinha toda aquela questão, assim, familiar, né? De amigos também. Eu me sentia muito insegura, né? Não tinha muitas pessoas, muitas amigas pra conversar sobre isso, né? Eu Uhum. comecei a fazer amizade com criadoras depois de realmente entrar nesse mundo. Então, eu me apoiava, assim, tipo, nas meninas que eu assistia um podcast, via elas falando como que funcionava e me apoiava nelas, assim, tipo, essa identificação que eu tinha no começo, sabe? De acompanhar outras criadoras, de me sentir melhor assim, mas é um processo. E assim, foi muito legal porque quando eu comecei a decidir, foi por causa dessa virada assim mesmo, né? Eu comecei a falar, cara, as plataformas eu fiquei alguns meses ali quando eu comecei a estar no conteúdo, alguns meses só trabalhando com plataformas de prévias. Nem o Instagram eu tinha ativado ainda. Nossa. Então, eu achei que foi muito bom pra mim, porque eu fui decidindo a cada momento, tipo, ó, agora eu tô preparada pra fazer isso. Agora eu tô preparada pra dar esse passo. E as coisas foram acontecendo, sabe? E teve um retorno tão legal pra mim que é isso, foi me deixando confortável. Eu também, em nenhum momento, assim, eu me deixei me permitir ficar desconfortável pra agradar alguém e eles me retornam dessa maneira. Tipo, cara, adoram os meus conteúdos, independente de como é, de como eu apareço, sabe? Gostam de acompanhar o meu dia, minha rotina. Então, eu fico muito feliz com isso, assim, sabe? De que eu consegui conciliar essas coisas muito bem, Meio que assim. você foi dando passo a passo, né. Então: "Olha, acho Exato. que eu alcanço aqui, vou dar mais um passinho. Alcanço aqui, vou dar Uhum. mais um passinho". Então acho que você teve É, o tempo de maturação também para o seu conteúdo ir amadurecendo junto com você e alcançando essas pessoas, né. é. E aí você tô construindo toda a sua história
E agora que você chegou num certo nível de exposição, você já tem as suas contas nas plataformas, já vende, já tem um público que te acompanha, O que me odeia. o que te odeia, o que te adora, É. mas e aí agora você tá indo para um outro cenário. Uhum. Tá muito acostumada já a estar na frente das câmeras, mas você deu um passo que é o Quarta com a Rafa. Isso, maravilhoso. O Quarta com a Rafa, como que ele chegou na sua vida? De onde que veio essa ideia? Por que você resolveu dar esse passo? Eu acho que estava muito associada com a minha exposição, Legal. né? Eu queria encontrar uma maneira de comunicar os meus seguidores, novas pessoas que vão me conhecer. Eu queria criar um portfólio legal para que as pessoas entrassem, conseguissem me assistir de outras maneiras, me acessassem, assim, igual a conversa que a gente está tendo agora, né? Assim, uma coisa mais íntima, mais pessoal, para que realmente tenha interesse a ligação que eu espero que o meu assinante tenha comigo, né? Então, eu queria produzir esse tipo de momento. Achei que o Quarta com a Rafa, assim, foi uma oportunidade muito legal, muito maravilhosa. Foi um projeto muito do meu coração. Assim, que eu quero trazer para as pessoas isso, informação sobre o meu conteúdo, né? Além disso, trazer também influenciadores que não são do ramo, mas para falar sobre assuntos cotidianos, coisas que a gente tem dúvida, né? Eu quero poder realmente agregar com as pessoas e falar sobre coisas que eu gosto. Então é isso, nunca me permitindo ali estar em situações, sei lá, desconfortáveis ou alguma coisa que não faça sentido com o que eu realmente quero passar, sabe? Aham. Então, eu acho que o programa tá vindo aí pra isso, sabe? Pra ficar um portfólio bem legal, pra conhecer outras criadoras também, de outras maneiras, né? De uma maneira mais íntima, mais sincera, numa conversa tranquila. Então, acho muito legal, assim, pra tirar aquele estigma, né? De que as criadoras precisam se expor, assim, tipo, loucamente toda hora, fazer coisas muito absurdas, assim. Então, Ah, e é eu acho que foi legal. muito legal. Eu acho que é muito legal também ter uma criadora à frente do podcast para ter a troca, deixa também muito mais confortável, né? Porque vocês estão falando a mesma língua. É, Eu fiquei isso. muito curiosa com Uhum, o nome Quarta com a Rafa. Eu adorei a chamada que você fez, que é o uhum. terça é dia De de futebol. futebol Segunda é dia de treino. e quarta é com a É. Rafa. Eu amei. Da onde veio a ideia do Quarta com a Rafa? Então, o Quarta com a Rafa foi muito. Nossa, foi muito do nada também, assim. Eu já sabia que eu queria criar alguma coisa que houvesse esse portfólio. Tá. Que as pessoas conseguissem acessar, que elas conseguissem assistir, se entreter e aprender comigo. Queria mesmo falar sobre alguns assuntos. E eu vi que o Stories era muito fechado, né? Às vezes você consegue conversar com o público, mas é todo mundo que consegue te acompanhar, escutar. Enfim, eu achei que esse espaço seria melhor. E aí, na verdade, foi uma coincidência. Eu tinha tava com outros planos, na verdade, outros planos, assim, nem tava pensando em programa, em Você nada. gosta de mudança brusca, né? Isso, Um dia você acorda, fala, vou exato. fazer Eu um sou muito programa. geminiana, gente. Aí Uhum. no outro você acorda e fala, vou largar a CLT. E é isso. Entendi. Tem tudo dado certo por enquanto, tomara. Mas, enfim. Aí eu tinha ido pra Santa Catarina, voltei, tava com uma viagem marcada pra São Paulo. E eu ia fazer, tipo, vários conteúdos com vários influenciadores e coisas. Tava com outros projetos, assim. E aí aconteceu que, quando eu cheguei em casa, 2 dias antes de eu viajar, eu sofri um acidente no box do banheiro. Tipo, eu me acidentei, assim, e tive que ficar uns dias em casa. Levei uns pontos, fiquei uns dias em casa. E daí eu falei, cara, é o momento de eu pensar e dar uma reviravolta. Porque eu falei assim, como que, né, em um cenário que aconteça alguma coisa assim comigo, eu quero construir algo que mesmo assim as pessoas consigam acessar, consigam me ver, enfim. E aí, conversando com a minha equipe, eu tava, né, falando que eu tava na ideia de construir alguma coisa assim, que fosse, sei lá, uma rede social que eu conseguisse postar esses cortes, essas coisas, mas a gente tava tentando, assim, se encontrar nas ideias, né? Uhum. E daí eu comecei a, nossa, gente, angariar, assim, ideias, lembrar de coisas que eu gostava, e daí eu lembrei muito, assim, do filme das Meninas Malvadas, né? Então, tipo, toda a Ah, temática é parecida, assim. quarta-feira nós usamos rosa. E daí eu comecei a, tipo, pensar, assim, muito, pirar mesmo na ideia do programa, sabe? Como eu poderia falar, os quadros que eu poderia fazer que estavam associados. Eu achei que fazia muito sentido, assim, com a minha personalidade, com as meninas também, sabe? Eu acho que, tipo, o universo feminino, assim, ia ficar muito legal apresentado dessa forma.
Então, foi mais ou menos daí que saiu a minha inspiração. Legal. E aí você já tem alguns projetos, alguns gravados, já tá nessa fase. Isso. Aí como funciona? Você vai receber convidadas? São muitas convidadas de uma vez para ter a troca? Ou é mais individual? Você pode dar spoiler pra gente desse Posso? formato? Então, tem alguns já que eu já postei, foram com influenciadoras, eu fiz o formato sozinha, assim, cada uma com os seus quadros ali, porque ele é Legal. como se fosse um programa, assim, né? Um podcast com uns quadros blocadinhos, assim, então, interativos, que a gente dá uma brincada, fala sobre algumas coisas. Até então eu fiz com elas sozinhas, então eu vou para um lugar, né? Normalmente nos polos, ali onde as criadoras estão. Por favor, se vocês me querem na sua cidade, me chama. Comenta que você quer É, participar. eu vou até você. Essa é a ideia do programa, né? Tipo, ir até as criadoras, conhecer elas, chamar elas para conversar. E tem sido muito bacana, assim. E agora os próximos passos é continuar essa jornada, sabe? Eu quero viajar para os lugares, ali os polos onde tem as criadoras, encontrar quem tem assuntos relevantes para falar, influenciadoras que eu gosto muito, trazer elas para conversar. E é isso. Legal. E aí você pretende levar isso junto com a sua vida de criadora de conteúdo. Acaba meio que um conversando com o outro, né? Eles acabam sendo complementares, mas como que você pretende unir É, essas duas Rafaelas? é. Elas vão precisar existir. Exato. Então, não tem como eu não falar disso, né? Até porque é um assunto que eu gosto. Então, não tem por que eu não trazer no meu programa assuntos Justo. relacionados a isso, né? Então, vai ter sempre algum quadrinho ou outro, alguma criadora que talvez eu tenha um pouquinho mais de intimidade. A gente pensa também. É que na última gravação que eu fiz, faltou oportunidade, mas a gente queria fazer, tipo assim, toda a continuação do episódio já nas plataformas. Mas é muito Ah, legal, sempre pensando em encaixar alguma coisa assim, sabe? quase uma cena pós-créditos, né? Isso, Acompanha aqui, o exato. resto você clica para assistir. É, Entendi. E aí, Rafa, ao longo de toda a sua carreira, conforme você foi desenhando, né, e entendendo todos os quadradinhos que a Rafa podia atuar, que a Rafa podia ser host, que a Rafa podia ser criadora de conteúdo, como que foi essas suas conquistas? Tem conquistas que você pode dividir com a gente, que você atribui à criação de conteúdo, que você atribui a esse momento da sua vida? Conta pra gente. eu acho que as principais conquistas, assim, eu sempre coloco, né? Quando eu comecei a fazer conteúdo, acho que independente, assim, de bens materiais mesmo, é a liberdade, sabe? A liberdade de tempo, de vida. Você se sente muito melhor com você mesma, assim, tendo tempo pra si, sabe? Uhum. Era coisas assim que, tipo, gente, eu realmente não tinha tempo na minha rotina. Ir pra academia, eu não conseguia estudar direito, tipo, sabe? Eu não tinha tempo, muito tempo pra mim, assim. Então, eu acho que as minhas maiores conquistas hoje estão atreladas a isso, sabe? Poxa, eu Uhum. consigo fazer várias viagens, eu conheço muita criadora, eu faço trocas. Eu comecei o programa. Que Tipo, que é legal. uma coisa muito legal, que eu nem me imaginava fazendo, Hum, né? Tenho essas participações, assim, com pessoas maravilhosas, né? Igual vocês. obrigada. Então, eu acho que esse, assim, é a maior conquista, sabe? Você conseguir ser reconhecida, ter fãs legais, assim, que te apoiam, que te incentivam. E É, você falou sobre ser isso. conhecida, né? Ao longo, é claro que vão surgindo públicos que conhecem a Rafa de diversos lugares. Então, de repente, alguém que te viu numa participação no podcast aqui do Close Fans, de repente, alguém Uhum. que te viu no seu próprio programa, nas próprias mídias que você produz. Quando foi? Eu não sei se teve esse momento, mas você se considera uma pessoa famosa na internet? Quando foi que você É. percebeu que a galera tava sabendo quem era a Rafaela Lima? Ai, foi uma loucura. Eu não, olha, gente, eu já tinha me dado conta, assim, de que eu tava conhecida na minha bolha. Tava Tá. conhecida na minha bolha, na bolha das criadoras, algumas já sabiam, algumas criadoras grandes já me conheciam, então eu já me sentia um pouco importante. Assim, por elas me reconhecerem, sabe? Mas aconteceu um fato que eu fiquei assim, sério, caiu mundos pra mim, assim, tipo, Caiu a ficha. caiu a ficha mesmo, que eu era conhecida mesmo. Eu fiz uma viagem internacional agora, né, mês passado, Que voltei esse chique. mês, fiz uma Eurotrip, e daí chegou num determinado momento que eu estava na Itália, tomando um vinho, comendo uma pizza lá no Trastevere, que é uma via, assim, que é bem famosa, tem vários bares, assim, várias coisas, a galera vai lá
se divertir. Normalmente jovens, assim, a galera vai bastante durante a noite. Eu tava lá, assim, com um amigo, né? A gente tava tomando um vinho e daqui a pouco veio um menino na minha mesa. Me olhou e falou, você é a Rafa Lima? Aí eu falei, eu sou, né? Eu já tava achando esquisito que ele tava falando comigo em português. Falei, meu Deus, esquisito. Mas daí eu fiquei tão nervosa. E ele perguntou meu nome, eu falei, sou eu. Daí ele falou assim, nossa, eu já passei aqui umas 2, 3 vezes. Eu queria muito tirar uma foto com você, você pode? Daí eu falei, meu Deus. O meu momento chegou. Aham, eu fiquei muito chocada. Tipo, aqui no Brasil já tinha acontecido isso, mas era isso, assim, na minha bolha perto, ali dos meus, alguns amigos que me conheciam, amigo de amigo, Na coisa academia, assim, uma galera que já te ou tipo, viu. ai, te vi no shopping, me encontrou assim, mas nunca nada, poxa, do outro lado do continente, tipo assim, do outro lado do Direta, oceano. diretamente da Aham. Itália. Daí eu falei, cara, Aí você tô falou, famosa. venci. É, tipo, agora fez, eu entendi mesmo. E você sentiu que isso mudou também, tanto na procura de assinantes, né, do público, mas de criadoras, de oportunidades mesmo que se abriram para você depois disso? Você sentiu alguma diferença? Com certeza. Acho que foi também, é isso, uma das minhas maiores conquistas, sabe? Poder ser reconhecida por criadores que eu admirava muito. Então, Hum. hoje, assim, as pessoas que eu acompanhava muito antes de começar a pensar em criar conteúdo, tipo, conversam comigo, respondem meus stories, sabe? Me seguem, me elogiam, Que às ótimo. vezes. E você finge costume? Não. Eu finjo costume, mas às vezes eu não consigo. Quando é uma pessoa assim, às vezes eu fico na humilhação, né? Eu fico tipo, ai, não, eu te adoro muito. Nossa, eu gosto muito de você, sou muito fã do seu trabalho. Mas agora já é uma coisa assim que eu tento tratar mais na naturalidade, né? Porque eu acho que a gente. Você fica com o coraçãozinho acelerado e aí na frente da pessoa, não, imagina, obrigado. Mas é que a gente também tem que se colocar sempre nessa posição, né? Eu acho que a Aham, gente começa a ser vista assim quando a gente também se coloca, né? Acho que isso é muito legal. importante também. Pra nossa autoestima, né? Acho que é muito importante. E o que que os seus assinantes eles podem esperar da Rafa no Close Friends? O que que eles podem esperar de surpresas? Ai, eu já fiquei muito feliz, porque assim, na hora que eu criei a conta, eu achei a interface maravilhosa. Eu tava conhecendo a plataforma, então eu achei maravilhosa. E eu fiz todos os posts que eu já tinha. Então tá, tipo, recheado já com os meus materiais e com as minhas atualizações diárias ali que eu vou fazendo, Que né? legal. Então, eu tô sempre aberta, assim, eu gosto. A minha linha de trabalho hoje, assim, que eu gosto mesmo. Eu trabalho muito com o chat, então eu gosto de receber pedidos. Eu descobri, assim, na criação, muitas coisas com os meus assinantes. Então, as minhas produções, assim, muitas das coisas que eu faço são pedidos deles, assim, eu adoro essa troca. Porque a gente vai se descobrindo, sabe? Descobre fetiche, descobre. Cara, coisas que às vezes eu não admirava em mim, eles começaram a falar e eu comecei a tratar de uma forma diferente, Com sabe? carinho, começou a olhar com outros Exato. olhos. Então é isso, eu gosto assim, eu tô num ritmo agora de postagem muito melhor, né? Que eu consegui me organizar também depois da viagem, então já consegui retornar todo o meu ritmo aí. E as entregas são diárias, eu gosto dessa troca. Entendi. Eu imagino que deve vir um monte de pedido no seu chat, muita gente querendo coisas diferentes. Qual foi o conteúdo mais desafiador que você já produziu? Tem algum que você olha e fala, nossa, esse aqui eu quase desisti. Então, tem vários assim que eu começo a fazer, e daí. Mas assim, hoje eu já tô bem mais seletiva, assim, né? Tá. Tipo, eu já entendo os meus limites e sempre tento ser clara, assim, pra eles, né? Passar o que eu realmente até onde eu consigo ir, até né, o que eu não consigo fazer. As coisas mais absurdas, assim, que realmente já me pediram, é sempre relacionada com o meu pé. Eu não sei, nem eu tinha esse amor, assim, que eu pelo meu pé, cara. Tu foi muito do nada, assim, sabe? É, Então, foi sempre pedidos relacionados a isso, assim, fazer coisas com o pé e tal. É o Então, famoso tem gosto pra tudo, né? então eles sempre pedem, assim, os meus pedidos mais absurdos, mais diferentes. São sempre ligados. Introduzir, fazer coisas com o pé, assim, eles gostam. Gente. Mas eu E sempre entrego, porque é isso, né? Eu vou me descobrindo e adoro.
você tenta, né? É. Vamos ver se vai ficar bom, se você vai gostar, e aí, quem sabe, isso vira um hábito. Isso. E tem algum conteúdo que você gosta mais de produzir? Aquele tipo de conteúdo que você, assim, ai, tô sem ideia. Então, vou fazer Uhum. isso porque isso eu sei que é legal, eu gosto de fazer, eu sei que é bem aceito pelo meu público. Tem algum que você fala, esse aqui é certeiro? É mais foto, é vídeo? Uhum. Eu gosto mais de vídeo. Eu sou, assim, uma siririqueira muito nata, gente. Então, tipo, O então, termo é sensacional. é. Então, nossa, eu adoro. Quando eu tô assim, sem fazer nada, eu sempre registro porque é muito sincero. Eu até brinco com eles, eu boto na legenda, tipo, cara, quando eu coloco, gente, presta atenção, quando eu coloco na legenda, ai, cozinha muito gostoso, tipo, é, amo vocês, às vezes eu solto um assim, tipo, tô tão emocionada que eu tenho um lugar pra postar. Foi tão espontâneo, né? Aham, às vezes eu faço umas declarações assim, menina, tipo, nossa, eu tô muito feliz de ter esse espaço pra postar pra vocês. Quando eu faço isso, é realmente muito sincero. Então, porque é ali o meu momento íntimo, que realmente eu tô. No meu momento eu decido gravar, tipo, cara, como quem não quer nada, mas na verdade é É isso, um sabe? momento seu, e aí você vai Isso. compartilhar com a galera, né? Então, é uma das partes assim que eu mais gosto, sabe? É sempre muito bem aceito, porque é isso, eles gostam da minha naturalidade, de como o vídeo é verdadeiro, dos ângulos que eu faço, gosto de explorar bastante. Então, Legal. E aí, isso. Rafa, tem alguma proposta diferente que você já recebeu? Pedidos a gente Uhum. sabe que tem bastante, mas e propostas? Nossa, meu Deus, desde que eu comecei a criar conteúdo, assim, vem umas coisas muito, muito, muito absurdas, assim. Mas acho que as mais é sempre relacionada com é, como que eu posso explicar? É tipo assim, oferecendo tipo muita grana por uma coisa muito, cara, que diz muito respeito a mim, sabe? Por exemplo, teve duas situações que o interesse das pessoas não era nada, era simplesmente me engravidar. É assim, tipo, cara, o que que Chocada. vocês esperam? Muitos têm até mulher, já tá, já tem filho, já tem tudo. Mas é os pedidos assim mais inusitados, sabe? De gravidez, de coisas assim. Esse tipo de pedido é quase um contrato de fidelidade Um para a vida contrato! inteira. Aham, e eles oferecem, eles acham que o AP vai pagar o filho. Mas imagina. Aí você faz o quê com a criança depois, né? É. Gente, e temos famosos na lista de Rafa? Algum famoso já te cantou, Rafa? Nossa, eu fiquei muito chocada com isso, porque esse também é um divisor de águas, né? Na, na vida da criadora, quando você percebe que você tá fazendo um pouco de burburinho, assim. Então já teve, tipo, cara, cantores sertanejos, assim, que eu era apaixonada desde criança. E, tipo, me mandando mensagem, sabe? Aí surge aquele coraçãozinho no direct que você fala, não acredito. Não, aham, uma curtida no Stories, uma coisa. Mas veio, nossa, vem jogador, vem cantor, assim, acho muito legal. Eu mostro todos pra minha mãe, só pra minha mãe. E a sua mãe, ela é muito parceira? Ela te apoia? Como que é? Aham. É, assim, né, quando ela descobriu, um pouco complicada, né? Até as pessoas Uhum. entenderem, são pessoas mais velhas, a gente tem que ter um pouquinho de tato ali, né, pra transferir a informação. Mas a minha mãe é a minha melhor amiga, assim, tipo, desde nova. Com A jeitinho. gente a gente é super, super, super parceira, se gostamos muito. E ela tá aí pra me ajudar, né? Então, mas eu compartilho com ela, eu acho muito engraçado. Que legal. E aí, com a chegada de famosos, eu Uhum. imagino que veio aí também outros espaços para você ocupar. Eu vi que você gosta de viajar bastante. Você falou que você fez recentemente uma viagem para Europa, né? Uhum. E aí, conta pra gente. Você gosta de viajar? Quais foram as viagens assim que você sonhava em fazer, e você já fez? Ou as que Uhum. você ainda sonha em fazer? Com... É, Tá. eu acho que é assim, quando eu tava pensando, né, nessa viagem no começo do ano, e aí eu fiquei lembrando, assim, cara, desde pequena, assim, eu tinha uma fixação muito grande pelos lugares que eu fui agora. Então, tipo, foi uma Legal. realização
muito grande já pra mim, porque independente, eu passei só por 3 países, né? E por 3 cidades, mas era assim, realmente muito específico, muito genuína a minha vontade de estar lá, sabe? E eu tive experiências muito legais, eu fui sozinha, fui fazendo conexões, Legal. conexões com Você já tinha viajado seguidores. sozinha pra fora do país? Não, foi a minha primeira vez. Até que dentro, poucas viagens eu fiz sozinha. Caramba! Uhum. Mas você fez esse roteiro pensando em criar conteúdo ou foi uma viagem mais Rafa pessoal, realizando sonhos? Como que foi? Você montou um roteiro pensando em gerar conteúdo lá? Uhum. Então, dessa vez que eu fui realmente mais focada na minha realização pessoal. Até porque, como foi meio em cima da hora o meu planejamento, eu até tentei buscar criadoras, mas é mais difícil, porque aqui a gente tem, tipo, toda essa diferença da entrega dos sites e tal, a gente não consegue ter acesso tão fácil às criadoras lá. Uhum. Você tem que realmente pesquisar muito, assim, né? Fazer uma pesquisa muito específica. E eu não tinha conseguido fazer. Então, eu acabei focando mais nisso, mas eu estava muito aberta caso eu conseguisse produzir. E foi o que aconteceu, né? Que daí foi rolando brechas, eu consegui produzindo, eu consegui postando. E foi muito legal, assim. Eu tive várias experiências bacanas. Ainda tem vários lugares, né, que eu quero ir, com certeza quero continuar. Porque eu acho que é isso que vai ser a criação de conteúdo mesmo, sabe? As realizações que eu consigo estão atreladas a isso, sabe? Conseguir passear, ver os lugares, conhecer pessoas diferentes, conseguir trazer elas também para o meu mundo, né? Então, levar talvez o programa em outra oportunidade, em outros lugares. Eu acho muito especial, assim, Acho que trazer curiosidade sobre isso também. respirar novos ares, né, deixa a gente muito muito inspirado para pegar referência, para pegar repertório, para trazer coisas novas, Sim, principalmente você que trabalha com a criação de conteúdo, você precisa estar muito ligada, né, ao que está sim. acontecendo, o que a galera tá falando, tá ali muito pronta para registrar algum momento. E eu tenho uma curiosidade pessoal, que eu Hum, acho que deve ser a curiosidade de muitos que estão assistindo também. hum. Como que funciona o processo criativo de uma criadora de conteúdo? As viagens, elas te inspiram? Você usa também esse respiro criativo para criar coisas? Como que é essa busca de referências de uma criadora de conteúdo? Isso. Nossa, esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque as pessoas muitas vezes elas não têm noção, né, de como acontece. Elas imaginam, às vezes, um mundo assim que a gente não tem organização, às Só pegar vezes. o celular, pular e gravar. E não é assim, né? Acho que hoje eu consigo dedicar assim tempo para estudar o que eu quero fazer e aí ter o meu tempo de produzir, ter o meu tempo de fazer assim incluído, que eu acho que é algo mais sincero também, mas hoje eu gosto de trabalhar assim num formato bem organizado profissionalmente mesmo, sabe? Tipo, tenho os meus horários de produzir, tenho o meu momento ali de tirar as inspirações, de fazer reuniões, né? Traçar ali os objetivos, as coisas que a gente tem para produzir, o que que tá faltando, o que que não tá. Então, hoje no meu processo criativo eu invisto assim, as pessoas veem, né? Tinha eu recebi muito, muito, muito hate das pessoas falando, quando deu uma viralizadinha lá num vídeo meu, falando sobre salário. Um menino me entrevistou, e aí ele perguntou sobre salário, né, na época, eu falei e Sim, tal. E a galera ficou, tipo, super chocada, assim, mas é que, na verdade, a gente ganha também, mas a gente investe bastante, né, nessa construção com de certeza. imagem, de tudo. Tem toda uma equipe por trás, né, que te ajuda, te auxilia ali a produzir mesmo, porque realmente muitas coisas sozinha a gente não consegue fazer, né? Essa coisa assim de tipo, de separar dia para gravação, isso tudo é coisas que a gente precisa muito, sabe? Então você acaba investindo bastante ali, né, nos fotógrafos, na sua equipe de marketing, né, que te ajuda a se encaixar, né, no Aham. mundo. Então, hoje eu tento fazer aí essa organização diária mesmo como uma rotina, sabe? Até porque Ter tudo organizado. você mesmo se torna a sua empresa, né? Então você precisa, como você comentou, conforme você foi escalando, vendendo para mais pessoas, Exato. alcançando outros públicos, você também precisa se organizar para que isso vá atendendo a equipe. Então você precisa ter uma galera para te ajudar a responder, conversar com outras criadoras, quando vai ser a próxima Exato, gravação. todas essas organizações. E sem contar toda a parte burocrática, né, que a gente encontra. Cara, Ah, tudo que a gente vai produzir é tudo bem certo, né? Existem contratos de imagem, tudo, a gente tem que estar sempre muito atento a isso, assim.
E aí eu divido assim, sabe? Eu gosto de trabalhar na minha rotina assim. Eu organizo durante o mês os ensaios que eu quero fazer. Durante a semana, quando eu me sinto confortável em produzir alguma coisa. Então, por isso que a criação de conteúdo pra mim, ela é muito tranquila por isso, sabe? Porque eu consigo, nos momentos que é pra ser profissional, eu consigo ter a entrega profissional que eu gosto, que é a parte do exibicionismo, aquela coisa de você ser fotografada, mas eu também gosto de incluir a minha rotina, né? Então, como eu posso ali, eu vou sempre mandando uma coisinha diferente ou outra que tá acontecendo no meu dia. Eu gosto muito de fazer aquelas jogadas assim, tipo, estou na minha rede social, no meu stories, fazendo alguma coisa e, tipo, em contrapartida tem uma versão sempre mais quente sobre isso, sabe? Eu gosto de ter essa conversa, essa troca, então eu me organizo dessa forma para que aconteça, né? Então eu deixo lá separado 2, 3 dias no mês que eu produzo profissionalmente com fotógrafo. E aí, durante as semanas, eu vou organizando o meu próprio conteúdo, né? E do programa, nossa, do programa é difícil, né? Um planejamento bem grande, pelo menos 1, 2 meses. Aí a gente fica pensando, tratando os materiais, tendo ideias. Disciplinada ela. Eu acho que É trabalho, gente. Você pensa que não. Mas muito nessa disciplina que vai levando as criadoras muito longe, né? Então, às vezes, você falou do salário, às vezes a pessoa ela vê o faturamento, mas tem muito trabalho por trás, né? Para você alcançar alguns limites, chegar a alguns patamares. E aí, falando em chegar em alguns lugares, você é muito jovem ainda, mas já conquistou bastante coisa, já conheceu lugares também, mas ainda tem aí espaço para muito crescimento da Rafa. Tem sonhos que você está em vias de realizar? Quais são os próximos sonhos da Rafa? Eu acho que um dos meus principais sonhos, assim, desde que eu comecei mesmo com a criação de conteúdo, era oferecer, assim, as coisas que as pessoas consideram básicas, né? Mas oferecer o básico, então, pra mim e pra minha família, né? O meu sonho sempre foi ali casa, carro, enfim, ter essa estabilidade mesmo, né? É algo que eu não tinha quando era mais nova e eu sofria muito essa pressão, assim, de que, tipo, cara, eu queria trabalhar pra conquistar isso, sabe? Queria trabalhar pra conquistar isso. Hoje, realmente, o meu foco ainda tá, né? Tipo, já consegui conquistar pra mim, graças a Deus. E tô no foco, é isso, né? De ajudar minha família, de trabalhar com essas coisas, assim, devolver mesmo, né? Todo o tempo que eles ficaram comigo, enfim, como um ato de amor também. Que legal, Rafa. Então, esses são os meus maiores sonhos, assim. E ter feito a viagem também, acho que foi uma coisa super importante, assim, pra mim, um divisor de águas, né? Imagina, só me imaginava, né? Então, ter conseguido realizar, assim, eu não trato com normalidade, não. Foi bem. Não fiz de costume. Foi E bem temos louco. viagens aí a caminho? Temos, agora eu quero ir pro Rio. Nossa, eu tô louca pra ir pro Rio, conhecer os cariocas. Nunca foi pro Rio? Não conheci. Conheci outro lado do oceano, não conheci o Rio. Mas eu tô com muita vontade de ir pra lá. Eu quero fazer uma gravação do programa lá. Tem muitos influenciadores legais. Curitibana que tá acostumada com frio, tá preparada pro calor do Rio de Janeiro? Ai, eu quero muito. Venha pra mim. Porque, meu Deus, Curitiba tá terrível já de frio. Mas eu gosto muito, quero conhecer lá. Que ótimo, Rafa. Rafa, eu vou encerrando por aqui. Foi ótima a nossa conversa, foi ótimo conhecer um pouco mais da Rafa. A Rafa, criadora de conteúdo, a Rafa pessoa, a Rafa que sonha. sim. Foi ótimo te receber aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Comenta aqui embaixo o que você achou e até a próxima. Obrigada, Rafa. Obrigada, pessoal. Até mais.